dois, três. Olá, meus amigos. Olá, galerinha estudantil. Estão estudando realmente? É isso aí. Na verdade, o que me traz aqui é preparar uma forma de interagir com vocês. Eu estou querendo que a gente se entenda nesse bate-papo aqui. Nada mais é do que uma videoaula do professor Alain Calvé, mais especificamente para quem vai fazer ainda vestibular. Ainda tem vestibular. Na verdade, ela é específica para biologia. Você sabe que a gente tem um canal no YouTube, né? Professor Alain Calvé, ou Alain Calvé, como queiram. E eu resolvi fazer essa aula específica para quem ainda vai prestar vestibular. Tem muita gente ainda que vai fazer vestibular. Aqui na minha cidade tem a estadual, que tem uma segunda etapa. Alguns vestibulares têm segunda etapa, que a gente chama de discursiva, específica de cada curso. E eu vim, através dessa aula agora, que a gente está tentando mostrar para vocês algumas coisas que podem vir a contribuir, é uma específica para biologia. Não só para minha cidade, São Luís do Maranhão, não. Mas quem puder também assistir e na verdade vai acabar sendo ajudado, né? Porque não é que nós vamos acertar os conteúdos que vão estar lá na segunda etapa da específica, mas nunca é tarde a gente estudar um pouco mais. E eu sei que tem muita gente ainda aí estudando, se agendando, abdicando, na verdade, de muitas coisas, que está colocando como prioridade os vestibulares que ainda estão fazendo. Então, eu vou fazer aqui com vocês, nesse intervalo de tempo, um aulão. Quem lembra ainda o que é o aulão? Na verdade, o aulão é quando você interage com diversos conteúdos dentro de questões específicas que você escolheu. Você fez uma prévia seleção de algumas questões prováveis e você vai comentar, ler a questão e comentar em cima da questão alguns conteúdos. Não simplesmente você vai chegar, ler o enunciado da questão e marcar a alternativa correta. Não é esse que é o objetivo do aulão. O nome é aulão porque os comentários, as discussões demora, por isso que é aulão. Não existe um conteúdo específico. Algumas pessoas perguntam, qual é o conteúdo da videoaula? Quando é aulão, não tem conteúdo específico, tem vários conteúdos. E é interessante que vocês acompanhem, prestem atenção, tentem, na verdade tem que ter uma basezinha, né? Geralmente videoaula, a gente pensa que o alunado, os estudantes, eles trazem a sua bagagem, ou seja, tem que ter uma base. E essa base, é importante que a gente frise aqui, ela é dada lá na época escolar, no colegial ainda, né? Quem ainda está fazendo colegial, ensino médio, tem que aprender a melhor forma de aprender. Eu sempre digo para os meus alunos, é na hora da aula. Aquelas conversas paralelas que envolvem durante a aula, isso acaba atrapalhando. Não é que você não possa conversar, né? Não existe esse regime ditatorial, mas é que você aproveite pelo menos 80% da aula, seja qualquer disciplina, não é só biologia não. Então o momento de reter o conhecimento e armazenar na sua memória, que eu chamo de memória RAM, é na vida escolar, durante a aula. Você aprendeu, você não decorou, então você reteve o conhecimento na sua memória RAM. Memória RAM é uma memória automática de reconhecimento, de raciocínio. Quando você voltar a ler sobre determinado assunto, se você aprendeu na época certa, você facilmente vai relembrar apenas, vai revisar. Agora, quando tu apenas decorou para fazer uma prova específica, você vai fatalmente esquecer. Eu sempre digo para meus alunos, aprender é igual a andar de bicicleta. Quem aprende não esquece mais. Então esse negócio de decorar para fazer prova não é legal. É importante que você absorva o máximo de informações em sala de aula. Até por você se poupar de chegar em casa e ter que estudar tudo novamente. Se você não aprendeu na hora, tirou as dúvidas com o seu professor, aí fica mais difícil. Então é na sala de aula que é o esquema, é aprender
na sala de aula, interagindo com o seu professor, certo? Então essa videoaula, ela vai ser mais direcionada a questões discursivas que pode vir a acontecer, que tem essa coincidência, né, pela experiência do professor, esteja lá na segunda etapa. Veja bem, na época que eu fiz vestibular para medicina veterinária, eu fui para discursiva. Show de bola. Gente, quando você consegue se classificar para a segunda etapa, para discursiva, é hora de você aproveitar, estudar bastante, que tem muita chance de você ser classificado. Mas é saber estudar. E, no entanto, na época, eu consegui estudar bacana para a segunda etapa. Não é que caiu as questões realmente que eu tinha estudado, que realmente eu tinha aprendido. Aí ficou show de bola. Show de bola. De 30 questões para medicina veterinária, que é um curso concorrido, eu fiquei em 22º. Não vou aqui mentir para vocês. Mas fui classificado, interessante é isso. Aí foi aquela alegria total, não é verdade? Então a satisfação de você passar no exame, no vestibular, você vai sentir isso que eu estou lhe dizendo. Essa experiência é muito legal. As pessoas vão acabar te olhando com outros olhos. Teu status vai mudar. Os pessoal já vão te chamar de doutor. No primeiro período já te chamam de doutor. Já tem um outro conceito a teu respeito. Principalmente, não desmerecendo as particulares, quem passa numa universidade pública é outra história. Você mostra que você tem uma capacidade de ter um QI, né? Que você se dedicou aquele tempo todinho e conseguiu passar. É uma vitória, sem dúvida nenhuma. Merece aplauso, merece um respeito. Então, as questões que, na verdade, que eu estava fazendo no vestibular na minha época, os conteúdos referentes foi sobre zoonoses, né? Doenças relacionadas com o animal e com o homem. E eu tinha estudado sobre isso. E caiu justamente sobre leishmaniose. E eu tinha, na verdade, já uma afinidade com a biologia há muito tempo, né? Eu sempre gostei de biologia. A saúde pública, identifiquei com aquela coisa toda, e estudei aquilo ali afinco, e caiu uma questão de leishmaniose, né? Que é chamada também popularmente de calazar, que é uma zoonose que envolve o homem e o animal. Toda zoonose envolve o homem e o animal. E aí pediram para me caracterizar a leishmaniose, dizer quem são os agentes causadores e transmissores da doença, o controle. Aí eu fechei legal, né? Porque zoonose, o calazar especificamente, ele é transmitido por um mosquito, que é o que a gente chama de vetor. Vulgarmente conhecido como mosquito palha. Mosquito palha é os nomes populares: cangalhinha, asa branca. E o nome científico, até o nome científico eu sabia. Foi muito tranquilo. O vetor, quem transmite, é o mosquito, cujo nome científico é o Lutisomia longipalpis. Aí você tem que prestar atenção até na hora de você escrever o nome científico de alguma espécie, obedecendo aquelas regras de taxonomia que você aprendeu em sala de aula. Lutisomia é o gênero, longipalpis é a espécie. Lutisomia, gênero com letra inicial maiúscula, L, né? Longipalpis, espécie, então letra inicial minúscula, e ambos sublinhados, na verdade. Se você vai escrever de forma manuscrita, né? Tem um nomezinho que eu esqueço, é muito. Discursiva. Não, é discursiva? Não. Não, eu esqueci o nome. É manuscrito. É no punho, né? É no punho. Agora eu não estou lembrando o nomezinho. Tem um nomezinho. Cursiva, parece que é isso. Então você escreve de acordo com as regras. Se fosse no computador, já vinha de forma latinizada ali, segundo as regras, né? Taxonômica. Mas não na verdade você tinha que escrever, porque o corretor, na verdade, o examinador, até isso ele presta atenção. Os nomes científicos de acordo com as regras. Então eu escrevi o nome científico bonitinho do agente transmissor, não confundir agente transmissor, vetor, com o agente etiológico causador. No caso da leishmaniose, o calazar, o agente causador não é o mosquito.
Aí já é o micro-organismo. Geralmente os agentes causadores ou etiológicos são micro-organismos. Nesse caso, você tem que saber, não confundir nunca. Agente causador por protozoário, agente causador que é por bactéria, agente causador que é por vírus, agente causador que é por protozoário. No caso da leishmaniose, são protozoários. O agente causador é um protozoário. Aí quem é o agente causador também? É a Leishmania, né? Leishmania brasiliensis ou Leishmania donovani. Ou eu poderia colocar simplesmente, segundo as regras, né? Leishmania sp, que é de espécie, gênero e espécie, sublinhados também. Pronto, já foi o agente transmissor, que é o mesmo vetor, na verdade, e foi o agente causador. E o controle da doença é, na verdade, a população de cães, os hospedeiros dessa doença, são os cães, na verdade. Quem é infectado pela leishmaniose, pelo calazar, é o mosquito e o cão, na verdade. Então, envolve no ciclo da doença o cão e o mosquito. Veja bem, uma vez o mosquito contaminado com esse protozoário, ele vai se alimentar daquele cão errante, ao controle da doença. O cão errante é aquele cão não domiciliado. Veja bem, o cão de rua. Muitas das vezes é aquele cão vira-lata, que a gente chama tecnicamente de SRD, sem raça definida. Mas veja bem, esses são os principais hospedeiros. Mas o seu cão, o cão de uma pessoa que tem ele como domiciliado, o cão de nossa casa lá, que a gente acha que está protegido, vacinadinho, bonitinho, ele também corre perigo. Esses detalhes, numa discursiva, vocês têm que colocar. Vou já falar por quê. Veja bem. Então, já que o mosquito é o vilão da história, que ele é que é o vetor transmissor, esse mosquito, uma vez sobrevoando ali os cães, sobre os cães na rua, os cães errantes, esse mesmo mosquito pode entrar na sua casa e se alimentar do sangue também do seu cão que está domiciliado. Então não adianta o cão estar domiciliado e no seu entorno ali do seu bairro, tem cães soltos, cães errantes. E aí é necessário que a gente tenha esse controle desses cães errantes. Aí que entra a questão da saúde pública no seu lugar, na sua cidade. Na verdade, pela experiência hoje, eu já trabalhei no Centro de Controle de Zoonose. O Centro de Controle de Zoonose é um órgão ligado geralmente à prefeitura de cada cidade que trabalha com a saúde pública. Então, esses cães, eles são, na verdade, são capturados no sistema de carrocinha, né? E são capturados e levados para esse centro de controle de zoonose. Esses cães errantes. Então você já está fazendo uma medida de controle aí. Diminuir a população canina errante. É uma medida de controle da leishmaniose. Outra medida de controle, na verdade, é o combate direto ao mosquito. Como se faz com o mosquito também da dengue? Aqueles carros que passam fumacê, que chama, né? Que solta aquelas fumaças com inseticidas, né, com esses produtos químicos. Tem muita gente que faz fechar janelas e portas. Não, gente. Aquele cheiro forte, desagradável para a gente, é necessário porque ele é sensível para o mosquito. E aí acaba ajudando na eliminação desses mosquitos. E bem parecido com a dengue também, a questão da água parada, evitar a água estagnada na sua porta ou mesmo na sua casa, que o mosquito sabe. Para o mosquito se reproduzir, ele precisa da água parada para completar seu ciclo reprodutivo. Verdade? Então eu fui respondendo a questão, falei até a mais, que eu vou dizer para vocês, que é a questão de como é que responder uma questão discursiva. Tem gente que fala assim, tem que ser sucinto, breve na resposta. Não discordo, mas eu preferia que você respondesse bastante, verdade? Mas dentro da essência da resposta, o que a pergunta está querendo. Não fugindo. Não tentar fazer o famoso embromation. Responder fazendo um arrudeio e tal, que não tem nada a ver esse arrudeio. Aí o examinador ele já vai logo cortando aquilo ali.
Na verdade, se você escrever bastante também é bom, mas dentro da essência da resposta. Foi o que eu fiz. Outros dizem, não, você apenas suscita, botar aqui agente causador, agente transmissor, quem os hospedeiros, aquela coisa toda. Pronto, tudo bem. Mas, se você sabe, o examinador ele vai perceber que você realmente sabe, domina aquele assunto. Isso é importante para um resultado de uma prova, para uma correção de uma questão. E eu falei até de sintomatologia da leishmaniose, do calazar. Falei os sintomas no cão. Na verdade, o cão com calazar, ele apresenta uma queda de pelo generalizada, que a gente chama de alopecia. Caquexia, o cão começa a emagrecer, fica curvado de tão magro. Ferida nas bordas das orelhas, do focinho, ao redor dos olhos. Olhos lacrimejantes com secreção, remela. E o abdômen dilatado. Por que o abdômen fica dilatado? Né? Tipo verminose, tá? O abdômen está dilatado. Por causa da inflamação patológica do baço e do fígado ao mesmo tempo. Do fígado. A gente chama de hepatoesplenomegalia. Isso também é comum no calazar humano. Pessoa que se acomete também infectado pela leishmaniose, né? Não é só o cão, o homem também é infectado, tendo ciclo, falei, ele também apresenta esse abdômen dilatado, que muitas das vezes os médicos confundem com verminose. É muito comum as pessoas pegarem também em cidades com falta de saneamento básico, cães errantes em abundância, dependendo da região que você mora, situação socioeconômica, as pessoas se acometerem também de calazar. E pode levar ao óbito, se não cuidar. Certo? Então, mas o tratamento é muito intensivo, as medicações. E o cão, uma vez com calazar, existem estudos experimentais. Na verdade, eles fazem uma terapia, as clínicas veterinárias fazem uma terapia de suporte naquele animal para ele viver mais um tempo. Mas até então não existe uma vacina, não existe cura para o calazar canino. O humano tem tratamento, mas o cão, na verdade, ele tem que ter um controle. Na verdade, ele tem que ser eliminado, é feito um exame, um centro de controle de zoonose, uma vez diagnosticado, ele tem que ser eliminado, infelizmente. Agora, a eutanásia é feita de forma que ele não sofra muito, certo? Então, numa questão discursiva é isso, gente, pela experiência, responder pelo aquilo que você realmente domina, por isso que é importante que você estude bacana, certo? E aí você vai se sair bem, com certeza, certo? Já interagi com você sobre uma zoonose. Veja bem, ó, gente, a gente fazendo essa aula aqui, e o vizinho acha de colocar um som, né, desse horário que a gente escolheu, achava que era um horário bacana, mas a gente vai se empenhando aqui e para poder não ser prejudicados, nem eu com a minha aula, minha videoaula, nem vocês. Então essa é a experiência que estou passando para vocês de uma prova discursiva, escrever bastante, mas dentro da essência do que a pergunta pede, não fugir nunca, certo? Com relação ao PAS, ao EMA estadual do Maranhão, geralmente cai 8 questões discursivas, tem biologia e tem química, que são específicas para a área de medicina, saúde, né? Zootecnia, próprias ciências biológicas, medicina veterinária. Então, geralmente são 8 questões. E você vai fechar. Show de bola. Não é verdade? Eu profetizo, você vai fechar. Você que passou para a segunda etapa do PAS, você vai conseguir tranquilamente. Na verdade, você tem que saber estudar. Então, vamos ver aqui alguns assuntos relacionados que eu escolhi para vocês. Nós vamos acompanhar as questões aqui, né? Algumas questões e vamos tentar comentar para vocês, tá bom? É uma videoaula modesta, né? Não tem uma estrutura ainda montada, mas a gente está lutando para isso. E a gente já tem lá alguns acessos, né? Visualizações no meu canal no YouTube, o Alan Calvé. Fique ligado. Essa é específica para vocês que vai fazer ainda vestibular. E biologia tem tudo a ver. Tem assim uma questão que fala de fluxo de energia no ecossistema, cadeias alimentares. Eu acredito, profetizo, que vai cair cadeia alimentar na específica. Em uma fazenda de flores,
A filha do proprietário foi picada acidentalmente por uma serpente, enquanto caminhava no mato. Seu pai, muito determinado, ordenou que fossem mortas todas as serpentes da região, para que o problema não mais acontecesse. A execução de quase toda a população de serpentes causou um desequilíbrio ambiental. Veja bem, está tirando um dos elos da cadeia, as serpentes, comprometendo a produtividade da fazenda. Para analisar esse desequilíbrio, observe o seguinte esquema, que representa uma possível cadeia alimentar. Vocês não vão observar, mas eu vou dizer para vocês. Que essa cadeia se estabeleceu naquela região. A cadeia é a seguinte. Temos a energia, né, incidindo lá sobre as plantas. A energia. Temos aí os sapos, tem os insetos. Depois das plantas tem os insetos, que são polinizadores. Aí tem o sapo, uma cadeia. Sol, energia. Aí tem as plantas, que são seres fotossintetizantes. Tem os insetos, sapos, na ordem. Vem as serpentes e aves. Quando se fala em cadeia alimentar, fluxo de energia na cadeia alimentar, lembrar que a cadeia alimentar ela é unidirecional. Certo? Tem um nível mais energético para o menos energético. Unidirecional, passando de um nível para outro, de um elo da cadeia para o outro elo da cadeia. Uma cadeia alimentar ela começa com os produtores, depois vem para os consumidores, na verdade. Geralmente os produtores, aí tem os decompositores que são esses elos quando morrem, né? É a decomposição desses elos da cadeia alimentar. Quando ele entra em decomposição, aí entra em participação os micro-organismos. Geralmente os decompositores são bactérias e fungos. Mas a cadeia ela é composta por produtores e consumidores. Os produtores é o nível mais energético da cadeia, são os produtores. Os produtores são representados pelos seres vivos fotossintetizantes, né? Esse é o primeiro nível de energia, o nível trófico. O primeiro nível trófico de energia numa cadeia alimentar são representados pelos produtores. É o nível mais energético, primeiro. Depois vem o segundo nível energético. Qual seria o segundo nível energético de uma cadeia alimentar? Os consumidores primários. Qual seria o terceiro nível trófico, ou nível de energia numa cadeia alimentar? Consumidores terciários e aí por diante. Mas perceba bem, ao detalhe, cadeia alimentar não é tão simples. Se você tem um primeiro nível trófico, representado pelos seres fotossintetizantes, que são os produtores de energia, para os demais níveis de energia, o primeiro nível trófico são os produtores. O segundo nível trófico é o consumidor primário. O nome é consumidor primário e você poderia confundir como consumidor primário o primeiro nível trófico. Geralmente os alunos confundem em sala de aula. Já que o nome é primário, seria o primeiro nível trófico. Mas não, o primeiro nível trófico quem é? Produtor. Então o consumidor primário é primário, mas ele é segundo nível trófico. Consumidor secundário, ele é secundário, mas ele é terceiro nível trófico. É só você armar a cadeia. Então essa cadeia tem plantas, tem inseto, tem sapo. Veja bem, planta seria quem? Consumidor primário? Não, planta é produtor. Então planta é primeiro nível trófico. Aí vem inseto. Inseto é o consumidor primário, porque se alimenta da planta, do néctar das flores, por exemplo. O inseto se alimenta do produtor. O inseto é consumidor primário, se alimenta do produtor. O consumidor primário se alimenta do produtor. Então, o inseto é o consumidor primário, mas ele é segundo nível trófico. Quem se alimenta do inseto? Os sapos, o anfíbio no caso. O sapo, então, é o consumidor secundário, porque se alimenta do primário. Consumidor secundário se alimenta do primário, o primário se alimenta do produtor. Então, o sapo, que é consumidor secundário, ele é o terceiro nível trófico, porque o primeiro é o produtor, é só ir na ordem. Então, numa cadeia alimentar, ela é unidirecional. Outra dica que eu dou para a cadeia alimentar é você perceber o sentido da seta. Gente, uma seta tem o ápice da seta, tá aqui a ponta da seta é o ápice. Aí o ápice da seta, a ponta da seta, está apontando para um elo da cadeia. Vamos dizer que está apontando para o sapo.
Então, na ponta da seta, quem está na ponta da seta? É o sapo. Geralmente, quem está na base, está aqui, ó. Nós temos a ponta da seta, a tampinha, ó. É a ponta da seta. Não, eu vou tirar a tampinha. Está aqui. Pincel. A ponta, bem aqui meu dedo, é o sapo. Certo? O sapo está na ponta da seta. Quem está na base? Qual é a base da seta? É isso aqui, a base da seta. Certo? A base da seta, a base desse pincel aqui, que é a seta, representada como se fosse a seta. Quem está na base da seta é o inseto. Então, se a ponta da seta está apontando aqui para o sapo, quem está na base dessa seta que está apontando para o sapo é o inseto. Então, o alimento do sapo é o inseto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão de cadeia alimentar que trazem aquelas setas, é interessante que você saiba isso aí. Porque se vier uma teia, são várias setas desordenadas apontando para todo lado. Você tem que ir. A ideia é o seguinte, a dica, mais uma dica é o seguinte, para teia alimentar na verdade é um conjunto de cadeias alimentares interagindo ali no ecossistema, servindo de alimento um para um, outro para outro. Às vezes no mesmo elo tem vários alimentos para aquele que está na ponta da seta. Então tudo que está na base da seta e apontando só para um, tudo vai ser alimento daquele. Isso é na teia. Então é interessante que vocês saibam essas dicas de cadeia alimentar, que não é tão simples, e de teia. Um emaranhado de seta, você tem que procurar primeiro saber quem é também o produtor. Pode ter até mais de um produtor dentro do ecossistema, pode ter algas, pode ter plantas. Então, primeiro você localiza o produtor ou os produtores. Depois você vai... a outra dica é ir na ponta da seta para saber quem são esses alimentos que estão na ponta da seta. Pode ser vários. No caso aqui, como é uma cadeia, só um. Quem é alimento do sapo é o inseto, porque o inseto está na base da ponta da seta que está apontada para o sapo. Mas numa teia não. Isso também serve para você saber quem é consumidor primário, quem é consumidor secundário, consumidor terciário. Às vezes o mesmo elo ele é consumidor primário e secundário ao mesmo tempo. Ou terciário e secundário ao mesmo tempo, porque você tem que observar direitinho para você entender, descrever aquela teia. E obedecendo sempre essa ordem, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, saber quem é primeiro, quem é segundo, terceiro em nível trófico e assim por diante. Não tem mistério em cadeia alimentar e teia alimentar quando você tem esse direcionamento que eu estou te dando. Certo? E aqui diz assim, pode citar como razão para o desequilíbrio ambiental mencionado? Gente, aqui está dizendo a resposta que o aumento da população de sapos foi o que provocou drástica redução da população de insetos polinizadores. Mas por que os sapos aumentaram? Porque as serpentes no enunciado tinham desaparecido, né? Estavam, na verdade, o proprietário mandou executar quase toda a população de serpentes. Se sai um do zero, o outro aumenta. Saiu serpente, aumentou a população de sapos, porque serpente é o predador direto do anfíbio do sapo, certo? Então diz assim, o aumento da população, a resposta, o aumento da população de sapos, que provocou drástica redução da população de insetos polinizadores. Se aumentou a população de sapos, sapo é o predador dos insetos. Então houve esse desequilíbrio ambiental, certo? Tranquilo? Fácil. É preciso que o foco seja a interpretação da cadeia alimentar, sendo que são possíveis apenas as interações indicadas. Logo, é incorreto supor que na falta de um alimento, uma população se alimenta de outro. Na falta de um alimento, uma população se alimenta de outro. Não é bem assim, né? Se tem ele é predador direto daquele alimento, se faltar vai se alimentar de outro. Não é bem assim. Nem todos são onívoros, tem que perceber isso aí. Vale ressaltar que há uma relação recíproca em insetos e plantas. As plantas, elas fornecem o alimento ao mesmo tempo, são polinizadas. Né? Aí uma interação bacana entre insetos e plantas, não é verdade? Muito bem, muito bem. Então, mais ou menos o aulão é isso. Você demora muito numa questão. Aí se torna o nome aulão por isso. Certo? Vamos ver aqui outra questão que eu separei para vocês. Separei. Vamos com calma, com calma. Com calma, menino, com calma. Vamos lá. Esse negócio de pressa não. Fazer as coisas bem com qualidade.
qualidade. Isso aqui tudo serve para vocês, vai fazer segunda etapa específica, né? Tudo serve, esses comentários que a gente separa para vocês, as questões. Tranquilo, não tem erro não. Uma outra questão aqui. Bebi uma águazinha, né? Vou mostrar a caneca para vocês. Professor, ele exige muitas cordas vocais. Sala de aula, principalmente quando existe aquele tipo de aluno que conversa demais, aí você perde a atenção da aula para dar atenção especial para esses alunos conversadores, as famosas conversas paralelas na sala de aula. Você sabe o que é isso? Ah, sabe, né? Tá bom, muito bem. Bom, apesar da fama de carnívoras e assassinas, as piranhas se alimentam principalmente de material de origem vegetal. Pequenos invertebrados, insetos e pedaços de animais mortos são apenas uma parcela minoritária de sua dieta. Ah, beleza. Que raramente inclui a ingestão de peixes pequenos. Está falando das piranhas. Isso indica que esses animais são onívoros. Falei que tem várias opções de alimento. Generalistas. E não carnívoros obrigatórios. Geralmente a gente pensa que a piranha é carnívora logo, né? Obrigatória, né? Se alimenta de sangue, aquela coisa, é carnívora, né? Mas né, elas são onívoras. Afirma o zoólogo Helder Queiroz, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, né? Mamiroá, e um dos autores do estudo. No entanto, as piranhas são presas de animais como biguás. São pássaros mergulhadores, biguás. As piranhas são presas dele. Então, o pássaro biguá é o predador da piranha direto, né? Botos também, jacarés também se alimentam de piranha, e peixes maiores, como pirarucu da Amazônia, né, gente? De acordo com as informações do texto, podemos concluir que as piranhas, elas pertencem a mais de um nível trófico da cadeia alimentar, pois se alimentam tanto de organismos produtores como de consumidores. Acabei de falar, elas são onívoras. Se elas se alimentam de mais de um nível trófico, né, são onívoras. Então, pertence a mais de um nível trófico. Falei o seguinte, quando tem mais uma cadeia alimentar, tem mais de uma opção, já é teia alimentar de alimento, aí geralmente ela pertence a mais de um nível trófico. Porque eu falei que ela pode ser, os animais, os elos da cadeia pode ser, ao mesmo tempo, primário, secundário e terciário, ao mesmo tempo, terciário e quaternário, ao mesmo tempo. Então, se ela tem mais de uma opção de alimento, vocês têm que prestar bastante atenção na cadeia, ainda aqui no caso da piranha, o enunciado. Se ela tem, ela tem mais de um tipo de alimento, é onívora, então ela também pertence a mais de um nível trófico na cadeia alimentar. Né? Pertence a mais de um nível trófico da cadeia alimentar, pois se alimenta tanto de organismos produtores como de consumidores. Né? Observar aqui, que eu repito, o enunciado. Apesar da fama de carnívoras e assassinas, as piranhas se alimentam principalmente de material de origem vegetal. Pronto, já é um tipo de alimento. Pequenos invertebrados, outro tipo de alimento. Insetos e pedaços de animais mortos. Isso é apenas uma parcela da sua dieta. Então, pertence, se tem mais de um tipo de alimento, pertence mais de um nível trófico da cadeia alimentar. Certo? Os animais, eles são organismos... portanto, são heterótrofos, são organismos heterótrofos, diferente de autótrofos. Os animais são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento, como os autótrofos. Então, na verdade, são consumidores. Né? As piranhas são animais onívoros e, por isso, pertencem a mais de um nível trófico, certo? Podendo ser consumidor primário, secundário, terciário, né? Dependendo daquele sentido da setazinha lá, de que alimento, na verdade, dentro daquele contexto que eu expliquei para vocês, da ordenação da cadeia. Certo? Muito bacana essa questão. Então tá aí, gente, relacionando cadeia alimentar, teia, fluxo de energia no ecossistema. Será que está lá na questão? Tem uma questão dessa lá, fluxo de energia no ecossistema? É possível, né? Vamos lá. Outra questão. Uma das medições realizadas
para determinar a qualidade da água, lá vem a água, o assunto água, refere-se à concentração de gás oxigênio nela dissolvido. Esse índice inicia-se no valor zero e, portanto, maior se ele for, melhor a qualidade da água analisada. Esse índice inicia-se no valor zero e, quanto maior ele for, melhor a qualidade da água analisada, certo? Entretanto, quando se observam muitas algas na superfície de um lago, principalmente daqueles próximos a córregos poluídos, pode-se obter um resultado equivocado após a análise da concentração de gás oxigênio de tal superfície. Pois, aí vem a resposta, eu vou comentar. O aumento excessivo de nutrientes leva à proliferação de algas e ao registro de bons índices de gás oxigênio, porém, esse estágio marca o início da eutroficação, que pode gerar esgotamento desse gás. Aí traz um assunto chamado de eutroficação, eutrofização, que é a mesma coisa, eutroficação, eutrofização, que é a mesma coisa, certo? Entenderam? Eutroficação, eutrofização é a mesma coisa. Esses nutrientes, na verdade, são lançados no mar, na água, no lago, trazidos pelos córregos, os dejetos, os sedimentos são lançados. E a matéria orgânica. Matéria orgânica é nutriente. Se tem muito nutriente na água, aumenta as algas. Elas se reproduzem mais. A proliferação das algas. E essa proliferação pode comprometer a oxigenação da água. Eutroficação, eutrofização é isso. É nutrientes que são lançados na água e isso favorece a proliferação das algas. Certo? Tranquilo? Beleza? Vamos fazer um comentário. Quando há aumento excessivo de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato, ocorre o processo de eutroficação ou eutrofização, ok? As algas do fitoplâncton proliferam exageradamente, o que aumenta os níveis de gás oxigênio, devido ao processo de fotossíntese. Se aumenta o nível de oxigênio, é porque as algas são seres vivos fotossintetizantes. Há pouco eu falei, certo? Algumas delas produzem toxinas, aí que vem o problema, que provoca a morte de muitos organismos. Elas aumentam, proliferam, mas também produzem muitas toxinas na água, que são nocivas aos demais componentes daquela cadeia alimentar marinha, vamos dizer assim. Em geral, tais algas têm um ciclo de vida curto. Portanto, a proliferação é logo acompanhada de grande mortalidade. Quer dizer, elas reproduzem e produzem muito rapidamente, mas acabam morrendo também muito rapidamente. E é essa morte, é essa decomposição dessas algas que vai comprometer os outros seres vivos. Quer ver? A decomposição dessas algas e do zooplâncton aumenta o número de bactérias. Decomposição aumenta o número de bactérias. E fungos anaeróbios, esgotando o gás oxigênio dissolvido na água. Beleza? Então, com a decomposição das algas, que exigiram muito do oxigênio pela fotossíntese, elas acabam morrendo, se decompõem. Aí entra em ação as bactérias anaeróbias, aquelas que vivem na ausência do oxigênio, certo? Sem esse gás, que é o oxigênio que foi consumido em excesso, né? Os animais e outros organismos aeróbios morrem. Os peixes, o que vivem ali no mesmo ecossistema das algas, acabam morrendo pela falta de oxigênio. Que aí entram em ação as bactérias anaeróbias, que vivem na ausência dele. O oxigênio foi todo consumido pela proliferação das algas. Beleza? Enquanto os seres anaeróbios vão proliferar. Aí vem as bactérias decompositoras. Aí tem aquele cheiro sulfuroso
que é liberado por essas bactérias, que em algumas cidades existem lagos, lagoas, com esse cheiro horrível. Aqui em São Luís tem a famosa Lagoa da Jança, já fizeram um tratamento, tudo, mas não, aquele cheiro de chofre, só você passar, que você vai sentir. E é por causa desse fenômeno que contribui para isso. Não é verdade? Tudo bem. A pessoa se cai uma questão dessa daí da Lagoa da Jança, falando de eutroficação ou eutrofização, que vocês já assimilaram mais ou menos, que é esse aumento da população de algas em função dos nutrientes que é lançado na água, aí é show de bola. Mas dê uma lida a mais sobre isso aí. É interessante. Meio ambiente sempre cai nas provas, nas vestibulares, né? Meio ambiente, ecologia no Enem é questão batida. No Enem foi e ainda vai ser. Sempre cai uma questão de meio ambiente e ecologia. Certo? Vamos ver aqui mais uma questão para vocês aí que estão me assistindo. Muito obrigado por prestigiando a aula. Canequinha do professor. Bacana? Beleza. Uma outra questão aqui fala sobre... Ela é do Ceará, né? Do estadual do Ceará. Vou dizer aqui o nome do estado, né? Para ficar, ver se talvez tenha alguém assistindo aí, né? Do estado, né? Apesar de o nitrogênio, olha lá, estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, esse elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Ixi, gente, nitrogênio, ciclo do nitrogênio, também é interessante saber disso aqui. Os organismos conseguem o nitrogênio, essencial à vida, pela absorção de nitratos presentes no solo e na água. Os nitratos encontram-se disponíveis para utilização pelos seres vivos, aí vem a resposta logo, pela ação de bactérias do gênero Rhizobium. É o ciclo do nitrogênio, resumidamente, o que está querendo dizer aí. Essas bactérias do gênero Rhizobium, R-H-I-S-O-B-I-U-M. Rhizobium é o gênero, essas bactérias estão presentes nas raízes de determinadas plantas chamadas de leguminosas. O que é uma leguminosa, professor? O milho, o feijão, a leucena, que é menos conhecida, mas aqui na estadual tem uma vegetação lá, um espaço arbóreo, nos polos, né? Tem a leucena, que tem vagem, tipo feijão, tem uma vagemzinha, tem as sementes. Essas plantas chamadas de leguminosas, ela tem em suas raízes uns grunos, uns nódulozinhos que tem a presença dessas bactérias. Essas bactérias, elas são fixadoras, é um fixador biológico. Elas fixam o nitrogênio atmosférico, N2, e transformam em sais nitrogenados para nutrir o próprio solo. Show de bola? Então essas bactérias, elas são chamadas Rhizobium, o gênero delas. São as bactérias que transformam o nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados. Certo? Elas são encontradas nas raízes dessas leguminosas. Beleza? Mas essas bactérias, elas podem também ser encontradas diretamente no solo. Certo? Independente se estão nas raízes, elas podem estar no solo também, né? Nem todo solo tem essas bactérias, mas tem as cianobactérias também que estão presentes no solo e elas também captam esse nitrogênio atmosférico e transformam em sais nitrogenados. Então isso é um ciclo do nitrogênio, gente. Tem uma situação que esses grandes produtores pecuaristas, né, criam gados de raça, geralmente anelorados. Muitos criam anelorados, é a raça. Nelore é aquele branquinho. É economicamente viável para abater para carne, então para a produção também de leite, produção leiteira. Então eu digo anelorado porque geralmente não é de raça, mas tem essa mistura com Nelore. São aqueles branquinhos. Então eles plantam, na verdade, gramíneas, fazem verdadeiras rotações de plantações de capim, né, de várias espécies de capim,
tem o capim-elefante, tem a braquiária, quincuio da Amazônia, essa parte de botânica. Então essa plantação, essas gramíneas que chamamos, que o capim é uma monocotiledônia, aí vem um pouquinho de botânica, né? O que é uma monocotiledônia? Na verdade é que só tem um cotilédone, a semente, né? Diferente da semente do feijão, por exemplo. O feijão, ele tem duas abazinhas. Aí a gente fala que aquilo ali, quando o pezinho de feijão está germinando, tem duas abazinhas. Aquilo é uma dicotiledônia. Quando só tem uma, monocotiledônia. Por exemplo, o milho, só tem uma, é monocotiledônia. E as gramíneas, o capim, são monocotiledôneas, certo? Então essas gramíneas, esse capim, como é que o produtor faz? Ele faz a rotação com essas gramíneas e uma rotação de pastagem. Só que ele faz assim, uma fileira, ele planta capim, joga as sementes lá, e na outra fileira ele planta leguminosa. Por que ele planta leguminosa? Isso chama-se consociar. É você associar as duas espécies diferentes. Chama-se consórcio. Consórcio não é só de carro, de moto, não. Na biologia tem consórcio. Então ele planta uma fileira de capim, gramíneas, e outra fileira de leguminosas. Pode ser aí o feijão, pode ser a leucena, qualquer leguminosa. Por que leguminosa? Porque nas raízes dessas leguminosas, dessas plantas, tem a presença da bactéria do gênero Rhizóbio. Então o que acontece? Essas bactérias, essas plantas leguminosas vão servir de ajuda para aquelas gramíneas. Como? Porque ela vai reter o nitrogênio atmosférico, transformar em sais nitrogenados para o solo, que vai nutrir essas gramíneas. Gente, sais nitrogenados nada mais é do que proteínas para servir para o capim. E vai ser um capim tem uma composição de proteína que vai servir para o gado. Não é um capim qualquer, é um capim proteico, rico em proteína, que é o que o produtor quer, para engordar o animal dele. Então essa consociação de leguminosas e capim tem esse intuito de reter, no caso das leguminosas, o nitrogênio atmosférico, transformar em sais nitrogenados para nutrir o solo que está ali junto com plantado ali. O mesmo solo serve para o capim e a leguminosa, então vai acabar nutrindo o capim, a gramínea. É interessante? E isso já caiu em vestibular. Essa consociação entre leguminosas e capim. Para que serve? Para reter o nitrogênio atmosférico e transformar em sais nitrogenados, que nada mais é do que proteína para nutrir o capim, que vai servir de alimento para o gado, para o produtor final. Verdade? Show de bola, são ciclos de nitrogênio. Depois dê uma olhada aí, dê uma estudada no ciclo de nitrogênio. O que é nitrato, o que é nitrito, gênero de bactérias Rhizóbio, nitrossoma. Então, vocês têm que observar isso aí também, que pode ser que tenha alguma questão a ver com o ciclo de nitrogênio. O nitrogênio ele tem cerca de 78% da atmosfera, é o gás nitrogênio. Nossa atmosfera não tem mais outros gases, não, tem mais é nitrogênio. Beleza? Mas eu estava lendo outro dia, não só existem essas bactérias biofixadoras de nitrogênio, não, que transformam a atmosfera em sais nitrogenados. Até os moluscos fazem isso. Tem um molusco que chama-se de teredo, ou turu. Aqui em São Luís tem um bairro chamado Turu. Esses moluscos, parecem vermes, eles vivem dentro da madeira. Às vezes a pessoa come até ele in natura, tira lá, passou até umas reportagens na televisão e vão lá se alimentam do molusco, rico em proteína. Então esse molusco chamado de teredo ou turu também tem essa capacidade de biofixar o nitrogênio. Então é uma coisa mais atual, é novidade, porque a gente pensava só eram essas bactérias do gênero Rhizóbio, mas tem o molusco também. Show de bola, né? Vamos lá? Uma outra questão aqui. Sesgran Rio. No combate biológico ao hospedeiro intermediário da esquistossomose, têm sido empregadas atualmente técnicas de introdução na região de outras espécies de caramujos, mais ágeis e resistentes que de outros animais, como patos, marrecos. A ação dos caramujos e a dos patos e marrecos
introduzidas em regiões endêmicas, são exemplos, respectivamente, de relações ecológicas do tipo competição e predatismo. Vamos entender? Ele está falando aqui da esquistossomose, saúde pública, gente. Ele está empregando uma técnica que a gente chama de controle biológico. Duas espécies de caramujo diferentes. Veja bem, ó, no combate biológico, o hospedeiro intermediário da esquistossomose, você sabe que o hospedeiro intermediário da esquistossomose ou barriga d'água é o caramujo. Vou já comentar. No combate biológico, ao hospedeiro intermediário da esquistossomose ou barriga d'água, têm sido empregadas atualmente técnicas de introdução na região de outras espécies de caramujo. Então já tem duas espécies de caramujo diferentes. Então há uma competição entre espécies. Isso é relação ecológica ou biológica, veja bem. Mais ágeis, essas espécies são mais ágeis e resistentes e de outros animais também, como patos e marrecos, certo? Patos e marrecos também vão se alimentar do caramujo. Então aí há o que? Há predatismo. A ação dos caramujos e a dos patos e marrecos, né, introduzidos em regiões endêmicas de esquistossomose, regiões endêmicas, onde há casos da doença endêmica de algum lugar, são exemplos, respectivamente, de relações ecológicas. No caso, aí vem os caramujos, que estão competindo entre si, então é competição, que é o controle biológico, e o predatismo, que é o pato, as aves se alimentando do caramujo. Show de bola? Olha lá, ó. Comentário. Os caramujos mais ágeis e resistentes vencem a competição com os que são hospedeiros intermediários da esquistossomose e passam a predominar na população. Então, os caramujos que sobrevivem, que ganham, vamos dizer assim, a competição, não são intermediários da doença, certo? Patos e marrecos, eles são predadores de caramujos, beleza? Em ambas as situações, é menor a probabilidade de as larvas miracídeos, né, que eclodem dos ovos dos esquistossomos, encontrarem caramujos nas quais possam se reproduzir. Vamos comentar. Vejam bem. A doença é esquistossomose, beleza? Também popularmente chamada de barriga d'água. Geralmente no interior ainda existe aquelas coisas que a gente chama de açudes, água parada, estagnada. As pessoas vão lá, na zona de casa, até por uma questão de falta d'água. Existem ainda regiões no Brasil, que no Nordeste semiárido, no árido Nordeste brasileiro, onde há ainda falta d'água. Não existe um sistema de água encanada. E as pessoas no interior costumam lavar roupas. Quando vão lavar roupa, aquelas trouxas de roupa na cabeça, levam até os filhos. Aí eles aproveitam e ficam tomando banho lá e tal. E a água é parada. É diferente de uma água drenada, onde tem uma corrente. Água parada, com certeza, é presença de caramujo na certa. Então, cuidado para você tomar banho nesses açudes por aí, onde a água é parada. Que pode ter a presença do caramujo. Mas nem todo caramujo, por sinal, o caramujo é um molusco, né? Nem todo caramujo está dentro do ciclo da esquistossomose. Vocês viram aí que eles implantaram outro caramujo, inseriram lá no controle biológico de outra espécie. Até a competição, justamente para predar o outro caramujo. Então, o gênero do caramujo que está envolvido na esquistossomose é o Bionfalaria. Aí vem gênero. Bionfalaria sp. Bionfalaria, com pH. Bionfalaria. Esse é o gênero do caramujo. Mas o ciclo da doença, ele se dá por dois tipos de larvas. Uma larva que é infectante para o caramujo e uma larva que é infectante para o homem. Como é que ocorre isso, professor? Vamos lá. A larva infectante do caramujo, L1, ela é chamada de miracídio. Miracídio. E a larva infectante para o homem, o L2, ela é chamada de cercária. É fácil. Cercária, quando ela está cercando todo o lago ali, cercando, aí vem o homem tomar banho, o menino lá, banhando lá, bonitinho, e a larva penetra através da pele dele. Mas uma larva, ela é infectante do caramujo, que é o miracídio. Quando essa larva sai do caramujo, que é o miracídio, ela sofre uma transformação no organismo desse caramujo. Quando ele elimina a larva do corpo dele,
ela sai como forma de cercária, que é a larva infectante para o homem. Então, esse é o ciclo da esquistossomose. O homem e o caramujo. O caramujo é o hospedeiro intermediário e o homem é o hospedeiro definitivo. Beleza? E a esquistossomose, chamada barriga d'água, porque ela causa ascite, um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. É uma verminose, né? O agente causador é o Schistossoma mansoni, olha o nome científico, Schistossoma mansoni. Schistossoma é o gênero, ou Schistosoma, mas é só um S, mansoni é a espécie. Esse é o agente causador. Qual seria o vetor? Vetor tem, eu falei há pouco, não é só mosquito não. O vetor é a forma de transmissão. No caso seria a água contaminada com o caramujo. O caramujo que está envolvido no ciclo, né? Muito bem. Então, barriga d'água, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite. Porque essa verminose, ela tem um comprometimento no sistema porta-hepático, no fígado. E se tem um comprometimento no sistema porta-hepático, aquelas veias acabam sendo comprometidas. Então, elas edemaciam, inflamam e é liberado um líquido chamado de exudato, que é esse líquido que preenche lá a cavidade abdominal, a ascite. É um líquido patológico. Então, a barriga do menino, geralmente as crianças, né, elas acabam inchando. Não dá nem para olhar os pés. Então, é um tipo de verminose. No interior, essa condição da verminose e também subnutrição, carência de algumas vitaminas, é o que dá muitas vezes no interior isso aí. Vai no posto de saúde, naquela fila de crianças ser atendida, o médico já sabe, ele nem olha para cá. Ele nem olha para o paciente. Passa um vermífugo e passa um composto nutricional. Porque ele conhece a região endêmica onde há esse índice de verminose, no caso a esquistossomose. Beleza? Saúde pública também é muito exigido dos vestibulares, com certeza. Tem uma questão aqui, vamos ver, do Paraná, sobre meio ambiente também, né? Reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, é possível prever a modificação em sua composição, pode acarretar um desequilíbrio na manutenção da vida. Realizar amplos reflorestamentos no planeta é uma forma de reduzir o efeito estufa. Repetindo, realizar amplos reflorestamentos no planeta é uma forma de reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento global. Então, retenção do carbono pelas árvores, gente, com diminuição do gás carbônico atmosférico, o qual acentua o efeito estufa. Se você refloresta, você planta, as plantas, quando elas fazem fotossíntese, o que elas retêm? Qual o gás que elas retêm? É o CO2, ao contrário da gente. Nós, animais, respiramos o O2 e expiramos e eliminamos o CO2. As plantas retêm o CO2, transformam em O2 na fotossíntese. Então, se você refloresta, você planta, você está captando mais CO2 na atmosfera. Se você capta mais CO2 na atmosfera, você diminui a quantidade desse gás e diminui também o aquecimento, a questão do efeito estufa. Porque nas plantas, impregnados nos tecidos da planta, tem o carbono, esse elemento. Se você tocar fogo numa planta, essa combustão vai eliminar o carbono que está intrínseco aos tecidos dessas plantas. Então, o reflorestamento é uma medida viável para diminuir o efeito estufa. Beleza? Ok. Mais uma questão aqui. Olha o horário, né? 1 hora a aula apenas. Certo? Belezinha? Então, uma outra questão aqui do Ceará, federal. Ceará. Sobre as substâncias que compõem os seres vivos, são feitas algumas afirmações. Substâncias que compõem os seres vivos, gente. Nós temos substâncias orgânicas e inorgânicas. As principais substâncias orgânicas:
carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Principais substâncias inorgânicas, água principalmente e sais minerais. Isso aí não é novidade para ninguém. Tem assim, carboidratos, lipídios, vitaminas são fontes de energia para os seres vivos.